Então, primeiro eu queria agradecer ao Guilherme, que eu já conhecia, né? A Ana, a Daniele, que eu conheci agora, o Marcelo, enfim, a Joana, o pessoal que estava aí no começo, às 8 horas, quando a gente começou uma prévia dessa conversa de hoje, né? Então, eu fico muito feliz pelo convite, porque eu vou poder partilhar com vocês. Eu acho que talvez, assim, não são conhecimentos consolidados, que eu digo porque eu acho que a gente está sempre aprendendo coisas novas, né, e mudando a nossa forma de ver. Então, assim, o que eu trouxe aqui é uma apresentação para vocês, que eu faço a partir da minha experiência, claro, com assistência técnica, habitação de baixa renda, mas também a partir das minhas buscas, né, das minhas inquietações, que foram parar no mundo acadêmico, né, onde eu desenvolvi meu mestrado e meu doutorado. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o que o Guilherme já disse, né, os riscos em função da insalubridade, e aí a gente vai pensar aí, talvez, ao longo de todo o dia, porque eu não tenho essa resposta, mas as estratégias de intervenção, onde a gente, talvez a partir dessa apresentação, eu espero que ela possa contribuir de alguma maneira com o que vocês estão desenvolvendo aí, mas que ela consiga apontar para a gente algumas questões interessantes, né? Espero que seja interessante para vocês. Então, a primeira coisa, eu acho que a gente precisa fazer um parênteses, eu acho que o risco ele é visto por cada uma das disciplinas de uma forma diferente, então eu quis trazer um pouco do conceito do risco do ponto de vista da saúde pública e da epidemiologia. Se alguém tiver aí da área da saúde, e se quiser me corrigir, me corrija, eu estou trazendo aqui um pouco do que eu aprendi nessa minha vivência ligada a esse tema, né? Então, o risco, ele indica uma probabilidade, não é uma garantia da ocorrência de um evento, e, por exemplo, uma coisa que está muito próxima da gente, temporalmente próxima, que foi a Covid-19, a gente sabia que ter comorbidade ou ter uma idade mais avançada, elas não eram determinantes para apresentar casos de Covid grave, mas eles aumentavam a probabilidade de desenvolver Covid grave, né? A vulnerabilidade, por sua vez, ela antecede o risco e é a capacidade, assim, para enfrentar o risco, né? Então, isso fala muito, a vulnerabilidade, do contexto que a pessoa, que os grupos de indivíduos, que as populações, elas se inserem, né? O contexto delas. Em saúde, se compreende que as vulnerabilidades de cada pessoa, compreender as vulnerabilidades de cada pessoa, seria conhecer as condições que podem deixá-las, né, deixar essas pessoas em situação de maior ou menor fragilidade e expor essas pessoas ao adoecimento, né. Bom, fechado esse parênteses, eu acho que agora eu vou trazer, como eu sei que tem pessoas de várias áreas, trazer um conhecimento, um pouco do conhecimento sobre o nosso objeto de estudo, que é a moradia em si, né, e a moradia pobre, né, das cidades, e que talvez as favelas tenham se constituído historicamente como a forma habitacional mais expressiva da ausência de políticas públicas, né, em habitação. Bom, a gente sabe que originalmente as favelas eram vistas como espaços de transição, então se acreditava que as pessoas que vinham do campo para as cidades, para trabalharem nas cidades, elas iam passar pelas favelas até serem incorporadas à vida urbana, né, e que então as favelas desapareceriam por conta própria, não existiria mais, mas depois, décadas mais tarde, você tem um entendimento que as favelas, elas não são alimentadas só pelas pessoas que chegam às cidades e, né, e nessa expectativa de entrar no modo de vida urbano, mas também ela é constituída por pessoas que fazem um movimento descendente nas cidades, então elas moravam de aluguel, moravam de outras maneiras na cidade, e porque o salário não cobre os gastos com a moradia, ou a condição de vida piora, elas vão para a favela. Então, dessa forma, as favelas passam a ser vistas como uma solução habitacional permanente, por isso elas demandam um tratamento próprio, né, para isso. Então, a partir dos anos 80, a gente vê o início das políticas de urbanização de favelas, que acabam se consolidando na década seguinte. Em 1990, por exemplo, dos mais de 1.500 municípios que alegavam ter favela, em mais da metade deles a gente já tinha programa de urbanização de favela, e aí a gente passa a entender que as favelas, que só a urbanização, quando acontece, né,
ela não garante uma moradia adequada, vamos dizer assim, né? As casas ainda continuam com muitos problemas, porque aí a gente tem uma questão de adensamento, a gente tem outras questões que fazem com que aquela moradia ainda não seja considerada adequada. E nos anos 2000, então, a gente vê a aprovação da Lei de Assistência Técnica, né? É nessa década também que começa, de uma maneira mais fortalecida, os programas de melhorias habitacionais, e aí com o intuito de melhorar essas casas em favelas já urbanizadas. Mas a gente sabe que as coisas não são, estão sempre em movimento. A gente vive, então, numa condição onde a gente não deu conta nem de urbanizar, nem de melhorar as favelas existentes, e aí eu sei que ainda faltam os dados novos do censo, né, que a gente está aí nessa expectativa, mas a gente sabe, olhando para as nossas cidades, que o número de pessoas em situação de rua, e que dessa situação de rua, muitas podem passar também a condição de moradia em favela, tem aumentado, né? E aí tem essa questão da fome, tem a crise econômica, tem um governo que a gente acabou de passar por ele, que destruiu tudo que se tinha. Então, as situações foram piorando, né? E aí essas populações, elas vão ficando cada vez mais vulneráveis e expostas ao adoecimento, né? E eu não estou falando só dessas pessoas que têm que fazer esse movimento de ir para a rua, de começar de novo uma favela, né? A gente não fala mais, as favelas não estão totalmente consolidadas, a gente tem favelas novas começando, mas também daquelas favelas que já estão consolidadas, tem um processo de adensamento desses lugares, né? Bom, agora um outro parênteses, eu acho que a gente precisa dizer que a ideia de que o lugar influencia o estado de saúde de uma pessoa, ele não é novo, né? Ele existe desde a Grécia Antiga. O pensamento hipocrático de que a doença tem relação com o lugar e não vem de fatores religiosos, né? Não foram os deuses que quiseram a doença, mas tem uma relação com o lugar. Acabou por influenciar os tratados de arquitetura renascentistas, formulados séculos depois, né, como os tratados de Vitrúvio, por exemplo, mas é só a partir de 1800, quando, com o crescimento das cidades em decorrência da transformação do modo de produção, que essa relação ela vai ser melhor evidenciada. Bom, eu não vou falar para vocês dessa linha do tempo gigante, né, porque senão a gente poderia ficar aqui horas falando sobre isso, mas é dizer que com a criação da OMS, em 1948, se tem a ideia de que a saúde, ela não é só um direito universal, mas ela também precisa ser considerada do ponto de vista multidimensional. Então, a saúde não é só uma ausência de doença, mas ela se relaciona com uma série de coisas. Então, para eu garantir a saúde, eu preciso ter outras coisas, eu tenho que ter uma moradia, eu tenho que ter trabalho, eu tenho que ter relações sociais, eu tenho que ter uma série de coisas na garantia da saúde, né? E aí a gente vê a saúde voltando aí na verdade, a casa voltando assim, aos holofotes, né? De que ela provoca doença com a Covid-19, onde isso foi muito debatido, mas tem que dizer que essa questão ela talvez, ela vai e volta, mas ela permanece. Nas casas de quem mora, né, de quem sofre com isso, ela permanece, ela é prolongada, ela é para sempre, às vezes ela é permanente e não se modifica, né, tão fácil. Bom, a OMS vai dizer que nos países desenvolvidos, as pessoas chegam a passar 70% do seu tempo na casa, né, e que esse número, essa proporção do tempo, né, do dia, é maior nos países em desenvolvimento, porque as pessoas, elas ficam imóveis, elas não conseguem sair, elas não têm condições financeiras para pegar um transporte público e ir para outros lugares, por exemplo, em São Paulo, de ir para o Ibirapuera, passear lá, de passear pela cidade, então elas acabam ficando condicionadas àquele espaço, né, e também por causa do trabalho informal, então elas acabam morando mais em casa, e aí, eu trouxe isso daqui, essa imagem, só para mostrar para vocês como, aqui são, na verdade, nessas bolinhas estão palavras-chave, né, como são muitas as condições que permeiam essa relação entre a saúde e a moradia, né, então isso aqui é só um exemplo do
do que hoje, na ciência, na literatura, se trata, e quando se fala de saúde e moradia, o que aparece, né? Bom, não é a pobreza, a partir dos anos 2000, se tem um entendimento que não é a pobreza isoladamente que afeta o estado de saúde de uma pessoa, mas é a concentração espacial da pobreza é que faz com que a saúde deteriore, né? Então, a gente tem uma série de estudos que vão mostrar para a gente, esse quadro é muito interessante, em que ele mostra quais são as condições da moradia, e aí pegando 5 determinantes da ONU sobre moradia em favela, né, que é o domicílio improvisado, que é o adensamento excessivo, que é a falta de água potável, que é a falta de instalações sanitárias e a insegurança legal da terra. E como eles estão relacionados com os resultados em saúde, o que eles podem causar, né? Então, aqui só trouxe uma imagem, essa imagem aqui do lado foi tirada com drone, é de Salvador, né, o subúrbio ferroviário. Então, veja, a gente não está falando de uma casa, a gente está falando aí de um grupo, né, de uma população que vive em condições muito adversas, às vezes não é a moradia, ela, por si só, mas é o entorno que acaba fazendo com que aquela moradia, ela traga doenças e tudo mais, né. Bom, certamente, então, o que a gente está falando são as características construtivas da moradia que contribuem, né, para a ocorrência de doenças, entre elas tá as quedas. No meu doutorado, eu me debruço sobre alguns tipos, algumas doenças relacionadas à moradia, né, que a literatura relaciona com a moradia, uma delas são as quedas. As quedas, a OMS, em 2018, demonstrou que é a segunda principal causa de morte por lesões acidentais no mundo todo, né, e aí eu estou falando lesões acidentais, são aquelas, são acidentes que não foram premeditados, entendeu? Não é uma pessoa que empurra a outra, aquilo lá é uma queda, né? Não, estou falando daquelas acidentais, onde as pessoas não tinham intenção de cair e caíram, né? E então, as quedas acidentais, elas ficam atrás apenas, elas pedem apenas para as mortes no trânsito, tá? E aí, então, são anualmente 646 mil pessoas no mundo morrem por causa de quedas e mais de 37 milhões elas requerem intervenção médica. Então, isso só para dar um exemplo do gasto que se tem também com o tratamento das pessoas que caem, né? No Reino Unido, uma criança que cai, que sofre um traumatismo craniano aos 3 anos de idade, que sofre uma queda e tem um traumatismo, os custos diretos e indiretos foram estimados em 1,73 milhão de libras esterlinas. Então, é só para dar também uma dimensão do quanto custa isso, direto e indireto, porque indiretamente a mãe para de trabalhar, né? Ela deixa de trabalhar para cuidar dessa criança, tem todos os custos para readaptação, né? Para a criança voltar de repente a andar. Então, a gente tem que entender que isso, a queda, ela não pode ser vista isoladamente, ela tem uma série de consequências e que estão para além da pessoa que cai, né? Bom, só para exercitar um pouco aqui, o que eu fiz, pensando nas quedas como um desfecho da saúde relacionado à moradia, de um lado, do lado esquerdo, eu trouxe o mapa da cidade de São Paulo. Nesse mapa estão espacializados os loteamentos irregulares, as favelas e os cortiços. Os cortiços, eles estão numa região mais central, né? E desse lado aqui, eu espacializei a taxa de quedas acidentais padronizada. Isso é uma medida que a gente usa a padronização é uma adaptação que a gente faz na saúde pública, porque a gente não pode relacionar diretamente populações que vivem em locais diferentes de uma forma direta, né? Então, por exemplo, eu sei que o Grajaú tem muito mais... Aqui o Grajaú, ele tem muito mais gente jovem do que idoso, enquanto eu estou aqui falando de Alto de Pinheiros, onde eu tenho muito mais idoso do que gente jovem. Então, para fazer isso, para eu comparar as duas áreas, eu tenho que fazer uma coisa que se chama padronização. Então, eu fiz isso, né, para estar correto do ponto de vista aí da epidemiologia e da geografia da saúde, e aí eu pude ver que o Grajaú, onde eu tenho 7% dos domicílios em favelas da cidade de São Paulo todo estão concentrados no Grajaú, é onde eu tenho a maior taxa de quedas acidentais na residência para cada 10 mil habitantes, né? Então, eu tenho quase 86 quedas
86 pessoas caem para cada 10 mil habitantes no Grajaú. Enquanto isso, em Alto de Pinheiros, eu ainda tenho alguma coisa aqui, eu tenho 4,2 a 8,9 quedas. Mas se a gente for ver, depois eu vou mostrar aqui um gráfico para vocês, quem é que cai nesses dois lugares, né? Aí, só para um título de comparação, a gente tem aqui a Vila Andrade, onde fica Paraisópolis, e a gente tem aqui o Sacomã, onde fica Heliópolis, que são as duas maiores favelas de São Paulo. Agora, com os dados recentes do censo, Heliópolis tem cerca de 20 mil habitantes, e o Paraisópolis tem cerca de 18 mil habitantes. São muito parecidas, mas veja, a gente tem uma taxa de quedas muito diferente nesses dois lugares, né? Então, tem alguma coisa que acontece em Paraisópolis que não acontece em Heliópolis, né? E é isso que a gente tem que descobrir. O que faz de Paraisópolis diferente de Heliópolis? Então, só para mostrar aqui que a pobreza ela não é igual. Eu tenho fatores de risco, mas eu também tenho fatores de proteção. Então, o que acontece num lugar que não acontece no outro? Aí, só para a gente continuar aquilo que eu estava falando do gráfico, desculpa, gente. Aqui, então, eu tenho, olha, essa linha verde é a taxa por idade no Grajaú, as quedas por idade. Então, veja, eu tenho lá de 0 a 4 anos, muita gente que cai, são 279 quedas para cada 10 mil habitantes da mesma faixa etária, né? Enquanto na cidade de São Paulo são 55, e no Alto de Pinheiros, que é essa linha vermelha, não sei se vocês conseguem ver direito, mas eu não tenho nenhuma queda nessa faixa etária. Em Alto de Pinheiros eu tenho muito idoso, né, e as pessoas vão começar a cair a partir dos 65 anos lá, né, então, mas é essa a diferença, né, é isso que eu começo a ver, e aí eu começo a perceber como os locais não são iguais, né, como o lugar, na verdade, influencia a maior proporção de favelas, influencia esse resultado na saúde. Da mesma forma, então, que as quedas, eu também estudo doenças do trato respiratório. Bom, a ausência de janelas e o adensamento das residências, a gente sabe que pode contribuir com essas doenças, né, respiratórias. No mundo todo, a gente tem um registro de 13 milhões de mortes de crianças menores de 5 anos por doenças do trato respiratório. 4 milhões dessas mortes são do trato respiratório inferior, né, são as doenças agudas do trato respiratório inferior, que são as pneumonias, a bronquiolite e a bronquite aguda. 95% dessas mortes ocorrem nos países de baixa renda, nos países pobres. Na América Latina, são registradas 80 mil mortes por ano, e no Brasil são 40 mil casos por ano. É muita criança, né, que está condicionada a isso. A asma, então, é uma das principais doenças não transmitíveis, é uma doença crônica, ela atinge mais de 235 milhões de pessoas no mundo todo, 80% também vivem nos países mais pobres, né? A poluição interna das moradias, dos ambientes, a queima de combustível sólido para cozinhar, né? As pessoas não têm gás de cozinha, então cozinham queimando, enfim, com carvão, com outras coisas. Elas causam a poluição interna, e essa é a principal causa para o desenvolvimento da doença, né? Bom, em relação, do mesmo jeito que eu espacializei lá as quedas, eu espacializei aqui, mas usando, na verdade, outra técnica, eu espacializei os pontinhos de quedas, né, onde o Centro de Estudos da Metrópole disponibilizou os dados por endereço de residência, das hospitalizações por pneumonia, bronquiolite, bronquite e asma. A bronquiolite é uma bronquite, mas que atinge crianças de 0 a 2 anos de idade, tá? E aí depois eu criei um mapa de calor, assim, então mostrando que existe uma densidade de pontos nessas localidades e onde eu vejo maior ocorrência também de favelas, de loteamentos irregulares. Então, o lugar, ele diz muito, né? Ele começa a mostrar para a gente que o lugar é importante para entender como essas doenças, elas se desenvolvem. Bom, da mesma maneira, então, agora, como eu falei lá de risco no começo, o risco, então, é uma das medidas de associação da epidemiologia, né? Aqui é em Salvador, eu vou depois entrar em Salvador, porque é o mote da minha tese, mas aqui eu percebo que aqui eu tenho a qualidade de vida, assim, é um indicador que mede a condição de vida em Salvador, e muito elevado, onde eu tenho os espaços brancos, e muito baixa, onde eu tenho as cores mais escuras.
E aqui são a distribuição das doenças, das taxas de hospitalização por doenças respiratórias em Salvador, onde nas partes escuras eu tenho as piores taxas. E aí eu vou ver aqui, ó, a doença do aparelho, a pneumonia, por exemplo, tudo comparado em relação à elevada, né, onde tenho uma condição de vida boa, eu uso como meu estado ótimo, né, então, comparado a essa condição de vida boa, quando eu tenho uma condição de vida muito ruim, eu tenho 3,4 vezes maior risco de ter uma hospitalização por pneumonia, por exemplo, do que eu teria se eu morasse numa condição de vida muito elevada, uma boa qualidade de vida. Então, assim, o lugar, ele é decisivo para dizer da minha condição de saúde, tá? Então, mais uma vez, isso, mais um mapa que demonstra essa relação. Bom, agora eu entro um pouco em Salvador, né, que eu fiz minha tese a respeito, me debrucei sobre Salvador. A gente tem, em Salvador, ó, esse aqui é um mapa do MapBiomas, né, que vai me mostrar desde 1985 a 2020 a evolução urbana da cidade, então vocês estão vendo aí que ele está dinâmico, né, é para mostrar que quando a gente atua sobre essa cidade dinâmica, né, em 2010 a gente tinha 2,7 milhões de moradores em Salvador, com quase 860 mil domicílios, e praticamente toda Salvador morava na parte continental. Salvador tem ilhas também, mas a cidade as pessoas mesmo, né, o grosso da população de Salvador morava nessa área continental. Em 2022, pelos dados agora, os últimos dados, né, de dezembro, divulgados pelo IBGE, diz que essa população diminuiu, foi para 2,6 milhões de pessoas, né, mas em relação à área urbanizada, a gente tem de 1986 até 2019, a gente tem um aumento de 1,4 vezes a área de Salvador que existia em 1985. Então, aumentou entre 85 a 2019 1,4 vezes. Fora dos perímetros de favela, esse aumento foi de 1,3 vezes, 39 vezes, e dentro dos perímetros de favela foi de 1,44 vezes. É pequeno essa diferença, né? É pequena essa diferença, mas a gente tem que entender que as áreas de favela, elas ocupam um espaço muito pequeno. Salvador tem quase 70% da população morando ou em favela ou em loteamento irregular, né? Então, acho que só tem 30% da população morando fora desses espaços. Mas esses 70% da população ocupam 50% do território residencial. Então, os outros 30% ocupam os outros 50%. Então, para a gente ver como essa população que ocupa essas áreas, elas estão muito mais adensadas em condições muito piores de vida, né? Bom, só para mostrar para vocês, Salvador, então, isso daqui são os dados entre 2010 e 2020, da prévia do censo de favelas, então mostrando o que aumenta e o que diminui de favelas. Na verdade, esses dados sobre favelas do censo, eles não vão dizer muito sobre o aumento das favelas, necessariamente, porque em 2010 o IBGE já não reconhecia várias favelas que existiam, ele não reconhecia como favela, porque o IBGE tem critérios muito rígidos para demarcar a favela, e ele também precisa da ajuda do poder público para fazer essa demarcação, o que às vezes não acontece, né? Então, eles acabaram, os dados de 2020 do IBGE, que usou para coletar em campo as informações, eles se assemelham muito ao que o município, em 2016, decretou como zonas especiais de interesse social. E a gente sabe que, pela lei de assistência técnica, são essas áreas, as zonas demarcadas como de interesse social, que devem ser priorizadas pelos programas de assistência técnica, né? Enfim. Então, Salvador é isso, minha gente, tudo isso que é ocupado ou por ZEIs, né, do tipo 1, tipo 2, que daí tem diferença da localização das ZEIs, só isso, mas para dizer que a gente tem quase, em 2020, 40%, mais de 40% dos domicílios dentro dessas áreas, tá? Bom, para o meu estudo, para a minha tese, uma das coisas que eu fiz foi uma visita de campo, então para verificar se existiam diferenças entre as características físicas das moradias dessas localidades e também a ocorrência de doenças. Então, eu escolhi 4
favelas para ir, localizadas em áreas distintas, né, da cidade, para verificar isso, se tinham diferenças entre elas. Olhando, a gente acha que está tudo muito igual, né, mas quando a gente depois vê com os números e começa a fazer algumas associações estatísticas, a gente vê que tem uma diferença. Bom, para caracterizar essas áreas, eu apliquei um questionário, né, perguntando sobre, tinham questões que falavam um pouco sobre as características demográficas dessa população, a presença de crianças e de idosos, porque aí a literatura já me mostrava que essas duas faixas etárias, por passarem mais tempo em casa também, né, elas estão mais condicionadas, tem piores resultados na saúde, quando a casa ela não tem uma boa localização, ou enfim, não tem uma boa condição construtiva dessa casa. Eu também investiguei questões de infraestrutura, se recebia água tratada, se tinha acesso à rede de esgoto, à coleta de lixo, como que se fazia o acesso a esse domicílio, a existência de equipamentos de lazer, as características construtivas dessas moradias, né, entendendo quantos pavimentos tem na edificação, espaço entre as construções, o tipo de cobertura, cômodo, número de banheiros, espaço para secar roupa, presença de reboco, temperatura. Eu também acabei fazendo algumas medições de temperatura e de umidade dessas moradias. E aí, para caracterizar a saúde, eu perguntei como que era feito o acesso aos serviços de saúde e se existiam doenças na família que tinham sido diagnosticadas por um médico, de doenças respiratórias, de tuberculose, e as quedas na residência, não necessariamente se a pessoa tinha sido diagnosticado pelo médico, né, tinha ido ao médico, mas se tinha acontecido a queda, porque eu já sabia pela literatura que não é todo mundo que depois de ter uma queda vai ao médico, né, então as pessoas só vão quando elas entram, quando tem um estado grave dessa condição. E aí até vou contar para vocês depois uma história que acaba ilustrando um pouco isso. Bom, eu percebi então isso aqui é uma tabela gigante, que eu não vou pedir para vocês, não vai dar para a gente ler aqui, mas o que eu estou dizendo, que eu anoto em vermelhinho, são as piores condições, ou as melhores condições, dependendo da situação, mas para mostrar um pouco que existe diferença entre essas localidades, não é? Essas características construtivas e as ocorrências em saúde, elas não acontecem da mesma forma, né? São diferentes. Eu fiz mais ou menos, a ideia era aplicar 100 questionários em cada lugar, né? Claro que às vezes eu não tive condições, porque tinham situações onde só para falar para vocês, eu fui junto com os agentes comunitários de saúde. Eu acho que eles são uma porta de entrada muito interessante para compreender os lugares que a gente vai atuar, antes de começar a atuar, né? Eles são muito interessantes porque eles são obrigados a visitar, pelo menos uma vez por mês, as casas que fazem parte do escopo deles. Então, cada agente comunitário de saúde tem um número de casas que eles têm que visitar mensalmente para saber como está a condição de saúde das pessoas, tá? Então, eu acho, assim, foi muito bom essa entrada, porque às vezes a gente vai a partir das lideranças comunitárias e existem disputas políticas ou de qualquer outro tipo e a gente não consegue entrar. É óbvio que com os agentes comunitários de saúde também acontecia, principalmente tráfico de drogas, onde áreas, às vezes, que alguém tinha sido morto pela polícia, a gente não conseguia adentrar, então às vezes minha amostra ela não ficou tão bem distribuída no território, eu tive que concentrar em alguns lugares, mas por causa dessas questões que a gente não consegue muito controlar, né? Então, só para vocês saberem, aqui eu calculei, vocês não precisem entender do que eu estou falando aqui, mas a ideia era calcular a chance que existia, eu entendendo que, eu não sei se vocês conhecem, desculpa, gente, eu não apresentei Salvador para vocês, entendendo que todo mundo conhecia Salvador, mas olha, aqui está o Pelourinho, nessa área central, tá? Então, a gente tem essa área central e a orla como áreas,
o sul da área central e a orla como áreas onde a população de mais alta renda mora, em Salvador, enquanto a gente tem o subúrbio, o miolo, uma área onde a população mais pobre mora. Então, aquele mapa que eu mostro para vocês de Zeis, quando eu vejo mais Zeis nessas localidades, no miolo e no subúrbio, né, nessas áreas da cidade, é porque a população, historicamente, a população mais pobre foi mandada para cá ou construiu suas casas aqui, né? E então, assim, o Pelourinho, ele está nessa área central, aí estou tentando achar meu mouse aqui no meio, ele está nessa área central, e aí, então, todas as outras, eu entendi que o Calabar, que é onde fica esse quadrinho aqui na área central, né, ele era a melhor condição das favelas que eu tinha, né, do ponto de vista de localização, ele tinha a melhor localização de todas essas favelas que eu fiz campo. Então, eu comparei sempre as outras localidades, as características das moradias das outras localidades com o Calabar. Então, eu percebi que existiam diferenças muito significativas. Então, por exemplo, a chance de uma moradia aqui, porque aqui no subúrbio eu tinha mais espaço, e eu já vou mostrar umas fotos para vocês, era de ter janela em mais da metade dos cômodos, era 2 vezes maior do que no Calabar, né? Então, os domicílios, por exemplo, onde eu visitei, do miolo e da orla, de terem janela na sala, por exemplo, tinham menos chances de terem, até 70% menos chances de terem janela na sala do que no Calabar. Então, isso vai me dizendo, vai me trazendo algumas questões, algumas características físicas das moradias que são importantes de notar. Então, isso é, de novo, para dizer que as localidades, mesmo dentro de uma mesma cidade, elas não são iguais, porque a densidade, né, então, a valorização daqueles espaços também vai fazer com que as características entre as moradias sejam diversas. Então, por exemplo, eu entendi que intervir no subúrbio, se eu fosse fazer alguma intervenção no subúrbio, em domicílios do subúrbio, eu teria mais espaço para fazer intervenção do que na área central, né, do que no miolo, na orla. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas na área central, elas tinham mais condições financeiras do que nas outras localidades, né, apesar de estar... E por isso mesmo também as casas eram mais verticalizadas, então... Eu vou aqui, ó, só para mostrar para vocês o que eu estou falando, sobre o que eu estou falando, né? Na área central eu tenho essa cara, eu tenho uma verticalização, eu estou chegando a ter 3, 4 pavimentos nessa região. Enquanto no subúrbio eu tenho uma condição menos verticalizada, as pessoas estão construindo lajes agora, né, para intervir. Então, isso, saber essas características direciona um pouco o olhar sobre como tem que ser as estratégias de intervenção nesses espaços. Tá? Mesmo assim, de maior pobreza, maior riqueza, então, me mostra um pouco, né? Então, aqui, veja, eu tenho umas situações de risco de deslizamento que são importantes de serem consideradas também aqui no subúrbio, né? Então, eu tenho diferença entre essas regiões. Ao mesmo tempo, depois, eu verifiquei se existia associação estatística entre as características construtivas das moradias e a presença de doenças respiratórias. Eu fiz isso também com as quedas, mas aqui eu trago para vocês as doenças respiratórias. Só para vocês conseguirem interpretar esse gráfico, é o seguinte, quando passa pelo 1 aqui, essas barrinhas, né, essas barrinhas amarelas, significa que não tem significância estatística, então o dado não é válido, ainda que tenha uma tendência a... E para cima é onde eu tenho maior possibilidade, maior chance, e para baixo é onde eu tenho menor chance, né. Então eu percebo também que, por exemplo, eu tenho janela em mais da metade dos cômodos, versus janela em menos da metade dos cômodos, a chance de eu ter doenças respiratórias aqui, no 2, onde no miolo, onde eu tenho janela mais da metade dos cômodos, é menor do que naquelas casas onde eu tenho janela em metade ou menos dos cômodos. Então, ter janela, para mim, nessa condição do miolo, né, é fundamental para me mostrar se eu vou ter ou não doença respiratória, se eu vou encontrar pessoas com doença respiratória ou não. E assim para cada uma dessas outras características construtivas, né? Deixa eu ver algum outro exemplo. O que me chamou muito a atenção, e que eu acho que a gente dá pouco a importância quando vai trabalhar, e vai falar de moradia adequada, por exemplo,
é o espaço para secagem de roupa. Então, eu entrava nas casas que as pessoas iam trabalhar o dia todo fora, não queriam deixar a roupa, não tinha espaço para pendurar a roupa, e deixavam a roupa dentro de casa secando, né? Então, às vezes a filha me atendia, um parente me atendia lá dentro da casa, e aquela umidade muito grande. Então, eu vi que ter espaço, só para mostrar ainda mais uma vez como a gente interpreta esse dado, ter espaço para secagem de roupa é um fator protetivo para as doenças respiratórias, também no miolo. Então, as pessoas que tinham espaço para secagem de roupa, elas tinham menos doenças, menos chance de terem doença respiratória do que as pessoas que não tinham espaço para secagem de roupa, né? Então, eu acho que isso direciona um pouco a gente também para as ações de intervenção, mostrando que é muito além do que aquilo que às vezes a gente acha tem como certo, né? Que é o banheiro, é a cozinha. Claro, isso é fundamental, né? Ter o banheiro adequado, ter a cozinha, o banheiro ligado à rede de esgoto, mas também ter um espaço para secagem de roupa é importante, porque isso condiciona maior ou pior doença, né? Maior ou menor condição de doença. Então, aqui só para vocês verem, eu acho essa imagem muito ilustrativa, quando a gente normalmente acontece isso, vocês vejam, essa casa ela é rebocada por dentro, então se a gente fosse pensar do ponto de vista da qualidade do espaço, assim, ela está aí, ela tem uma janela, né, só que o problema é que o vizinho, ela foi construir essa janela na divisa, né? E o vizinho, então, no direito dele, porque isso aí não se negam, né, são os direitos acordados entre as partes, construiu a casa dele, só que construiu o muro para a janela, então essa janela acaba sendo, você veja, o vizinho não rebocou essa parte, né, da casa, a janela aqui, ela fica até aberta, porque era muito quente, mas aqui também eles têm que fechar, quando fica, né, à noite e tudo mais, a casa fica uma estufa, tem que fechar, porque entra bicho. Então, existe a janela? Existe, mas olha em que condição que ela está. E essa condição, eu fui vendo ela se reproduzindo, né? Então, aqui a gente também tem um vitrozinho, aqui nesse meio, não dá para a gente ver direito, mas é uma parede. Aqui eu peguei uma situação onde a pessoa estava construindo a parede, o vizinho estava construindo a parede e ia fechar essa janela. Aqui é uma situação onde foi improvisada a abertura, não tinha abertura na casa, mas como a casa era no último pavimento, essa casa ficava no quarto pavimento, a pessoa conseguia movimentar as telhas para o ar dispersar, né, para ventilar, porque era muito, muito quente. Aqui eu tenho uma outra situação, que é uma outra condição, onde a janela existia, mas ela dava para uma viela, ela foi fechada, ela vivia assim fechada por causa da privacidade. Então, aí, aqui, por exemplo, era a forma que a pessoa encontrou para iluminar a sala até tinha uma janelinha para fora, né, da casa, mas foi fechada por causa da violência da polícia, porque a polícia entrava com muita... era uma rua, não era... Essa aqui era no Calabar, era uma rua, uma das poucas ruas que tem no Calabar, o Calabar é muito cheio de viela, que é aquela ocupação que eu mostrei para vocês mais na área central, né, da cidade, que é mais valorizada, mas a polícia entrava de forma muito violenta, até 2 dias antes de eu entrevistar essa casa, um traficante tinha sido morto a poucos metros dali, né, então a moradora preferia deixar tudo fechado, para não ter contato com essa violência, e ela acabou fazendo uma abertura entre a sala e a cozinha, e aí a cozinha fica o dia inteiro com a luz artificial, porque a iluminação direta e natural só tem no andar de cima. E aqui... Joyce, desculpa te interromper, 10 minutos. Tá, eu já estou terminando também. E aqui a gente tem uma outra condição que é muito normal, que eu não sei se vocês têm essas experiências, mas a umidade em demasia faz com que as pessoas acabem revestindo as paredes, né, com elemento cerâmico, para conter um pouco, na expectativa de conter a umidade, né? Então, isso aqui é um quarto, por exemplo. Então, elas têm um gasto com isso, né? Bom, em relação às quedas, foi também feito da mesma forma, a associação estatística entre quedas, então eu percebi que, claro, os domicílios que eram localizados em pavimento terra, e aqui eu só investiguei as quedas que tinham acontecido dentro da moradia, por causa de degraus,
escadas, enfim. Então, os domicílios localizados no pavimento térreo, eles tinham menor chance de terem ocorrência de quedas dentro de casa, né? Então, tanto aqui no Calabar, quanto aqui no Miolo, eu percebi isso. E o contrário disso, eram os domicílios com mais de um pavimento, né? Eles tinham maior chance de quedas. Então, veja aqui, na orla, né? Onde eu tenho também uma questão... uma procura muito grande para esse espaço, porque, como eu disse para vocês, aqui são as áreas nobres de Salvador, são as praias famosas de Salvador que ficam por aqui. Então, eu tenho uma procura muito grande por moradia aqui nessa favela na orla, por trabalhadores dos restaurantes que ficam por aqui. E aí, então, eu tenho também tenho um grau de adensamento e domicílios com mais de um pavimento, então eu também tinha mais chance de encontrar quedas nesses domicílios. Enfim, então, e agora eu vou mostrar para vocês as imagens dessas formas de escadas, né, como que as pessoas resolvem esses problemas. Essa casa foi muito, assim, me chocou muito, porque ela tinha uma escada de mão. Eu não sei se vocês vão entender o que eu vou tentar explicar aqui para vocês, mas aqui não tinha ângulo para tirar essa foto. Aqui começa um outro piso, que fica a parte da frente, né, antes de ter essa área de serviço aqui, que era meio que cozinha, área de serviço, tinha uma sala. Então, essa laje que começa aqui, ela vai para trás, para a sala. E a pessoa, para subir para esse quarto improvisado, nessa laje aqui, ela tinha que subir essa escada, pular para cá e conseguir entrar quase que num buraco ali. E aí aconteceu uma queda aqui, né? Não quando eu estava lá, ó, graças a Deus, mas tinha acontecido uma queda. Eles moravam 3 mulheres, moravam a mãe, a filha e a criança que era filho, que era neto dessa mulher, né? Moravam nessa casa. E a mãe, descendo com a criança pela escada, caiu em cima da máquina de lavar roupa, né? E ela me disse que não foi para o hospital, né? Mas ficou com a dor por muito tempo. A sorte que ela não caiu em cima do bebê, né? Então, veja, são situações muito precárias, né, que vivem. E aí eu perguntei da escada, quando que ia fazer. Imagina, ela tinha um carrinho que vendia sorvete na praia, né? Então, quando que ela ia conseguir levantar recurso suficiente para fazer essa escada e poder dar uma condição de segurança? Da mesma forma, a gente vê degraus improvisados, as escadas em execução, mas também vê condições até que satisfatórias de escadas, né, com corrimão e tudo mais. Bom, essa aqui é só para mostrar, eu já estou chegando no final mesmo. Na minha tese eu desenvolvi um índice de privação habitacional associado à saúde, onde eu cruzei dados socioeconômicos com dados do ambiente construído com coletados de imagens de satélite, com os resultados da saúde. Desses três diferentes desfechos em saúde, né, que foi quedas, doenças respiratórias como pneumonia e tuberculose. E aí a combinação disso me dava, do meu ponto de vista, as localidades onde se deveria intervir. Porque, veja, Salvador como eu disse para vocês, 70% da cidade, então, tem uma condição, moram em favelas ou em loteamentos irregulares. Isso não quer dizer que a casa dessas 70% dessa população é ruim, mas quer dizer que, possivelmente, né, elas sofram dessas questões que eu mostrei para vocês, mas não dá para atender todo mundo. Então, se fosse construir um projeto, um programa de melhorias habitacionais, por exemplo, pensando num município, eu teria que saber onde priorizar. E os dados da saúde, para mim, sempre foram indicadores que são aqueles que devem ser priorizados na hora dessa escolha, né, onde atender. E aqui mostrando para vocês uma favela famosa, um complexo de favelas, que se chama Nordeste de Amaralina, em Salvador, que fica no Rio Vermelho, na área boêmia da cidade, uma área nobre. Mas para mostrar para vocês que esses pontinhos significam que quanto mais escuro, pior é a condição associada de saúde e condição socioeconômica, né? Então, eu vou mostrar até para vocês depois, agora rapidinho, uma imagem. Mas que essa condição, ela também não está só em ZEIs. Esses aqui são as minhas ZEIs, né? Onde eu delimitei as ZEIs, mas elas também estão fora das ZEIs, né? Esses piores, esses pontinhos escuros, muito escuros, onde eu tenho tanto uma questão de saúde ruim, quanto uma questão de socioeconômica ruim. Bom,
Esses aqui foram indicadores que eu construí na minha tese para saber o grau de dificuldade de intervenção. Então, além de identificar essas moradias a sofrerem intervenção, eu também criei aqui uma forma de se medir a dificuldade de intervenção nessas moradias. Depois, quem quiser pode pegar a tese, eu posso explicar depois melhor isso, como que acontece, mas só para mostrar para vocês que eu criei esses coeficientes, como a gente tem na arquitetura, né, nas leis de uso, ocupação do solo, taxa de ocupação, coeficiente de aproveitamento, como se dava, e a intensidade, e por fim, criando um indicador de intensidade de ocupação. E aí, então, na prática, aconteceria assim, né, aqui eu tenho uma pior condição, isso aqui é o Calabar, naquela área central mais valorizada da cidade, uma condição muito ruim, mas eu tenho uma intensidade de ocupação baixa desse local, e aqui é o que me dá a imagem aí aérea. Na verdade, essa é uma imagem de fotografia com a laser que foi tirada, e aí eu percebo que eu tenho casas muito pobres aqui, então essa condição de moradia muito ruim talvez se deva a isso, né, onde as pessoas não têm capacidade econômica para melhorar suas moradias. Bom, por fim, agora só agradecendo, essas aqui são as agentes comunitárias de saúde que me ajudaram nessas visitas de campo. Eu acho, por coincidência, são todas mulheres. Eu tive contato com alguns homens, agentes comunitários de saúde, mas a maioria mulheres. E eu acho que é por meio delas, né, dos agentes comunitários de saúde, mas que são constituídos majoritariamente por mulheres, que a gente talvez consiga adentrar essas situações e fazer um trabalho de melhoria da condição de vida dessas pessoas, tá? Então, queria agradecer de novo. Obrigada, e desculpa pelo tempo.